Na noite de 7 de julho de 1995, eu lá nos meus 15 anos novo convertido na Igreja Brasil para Cristo, seguindo a igreja e acreditando em Jesus e lendo a Bíblia e orando e jejuando. Nesta bela noite de 7 de julho de 95, eu voltando da casa de um dos pastores da igreja, pedalando a minha bicicleta roxa, da cor da minha camisa, uma bicicleta que meu pai havia me presenteado, pedalando a minha bicicleta, fazendo todo o trajeto, que eu ainda não mostrei em nenhum dos canais que eu tinha, né? Fazendo todo o trajeto de volta para esta mesma casa na minha bicicleta, uma noite fresca, ou não estava muito frio, né, naquele dia, naquela noite, pedalando a minha bicicleta, voltando da casa do pastor, né, sempre, né, quando eu era evangélico adolescente, eu era o dia todo orando em pensamento, pensando em Jesus, em Deus, nos versículos da Bíblia. E aí, pedalando a minha bicicleta, quando eu chego na rua aqui de frente de casa, tem um lote vazio. Desde a minha época de infância, esse lote vazio era um campinho de futebol com traves e travessão, gols, né, de bambu, que eu jogava futebol, eu jogava bola, cresci jogando bola nesse lote vazio e empinava pipa nesse lote vazio também. Ele faz parte da minha infância. Hoje construíram um muro alto tapando todo o lote, mas ele continua vazio. Não sei se tem alguma plantação nele, enfim, não dá para ver. E aí quando eu chego no começo desse lote vazio, na rua aqui, eu olho para cima e numa altura, eu costumo dizer numa altura de um prédio de 20, 25 andares, né? Porque eu faço a medição baseado no prédio que eu morei em São Carlos, que tinha... Quantos andares eram? Se eu não me engano, eram 11 andares ou 10 andares. Então eu coloco mais ou menos o dobro daquele prédio, que é mais ou menos isso, ou talvez um pouco até menos ainda, porque às vezes eu saio ali na rua e olho para o mesmo local ali e dá a impressão que é menos de um prédio de 20 andares. Enfim, aí eu digo então, na altura de um prédio de 20 andares, eu olho para cima na minha bicicleta e acima de mim, bem acima de mim, um disco voador. Ah, não era uma pipa, não era um drone, ah, não era um passarinho, ah, não era uma estrela, não era a lua. Não, era um disco voador. Disco, sabe o que é um disco voador? Sabe aquele retrato ali, ó, lá da coruja lá atrás tem um disco voador desenhado nele. Só que não é igual àquele, né? Aquele lá tá mais... Um disco voador, uma nave espacial, pela altura mais ou menos de um prédio de 20 andares que estava acima de mim, o tamanho daquele disco, que era formato de disco mesmo, era mais ou menos do diâmetro de um carro grande. Eu diria menor do que uma caminhonete e do diâmetro de um carro grande aí, tá? Todo iluminado assim com uma luz bem amarelada branca assim. Eu vi, aí tá, todo iluminado. Aí eu olhei, eu falei, caramba, bicho, um disco voador. E eu era crente evangélico, inocente, né? Não acreditava nessas coisas, não acreditava em disco voador, não conhecia nada de ufologia, não tinha conhecimento de astronomia, do universo, do tamanho do universo, não lia nada de ciência, nunca tinha ouvido falar dessas coisas de disco voador, ET, quer dizer, já tinha ouvido falar assim muito remotamente, muito aleatoriamente, né?
Eu já tinha ouvido falar a expressão disco voador, mas não ficava pensando nisso, não ficava pensando em disco voador, até porque crente como eu naquela época não acreditava nessas coisas, né? Eu não sei hoje como é que os cristãos veem esses fenômenos de discos voador, né? Alguns acreditam que é tudo coisa do diabo, né? O diabo tá aparecendo em forma de disco voador, o diabo tá aparecendo em forma de disco voador, porque quando Jesus Cristo voltar e arrebatar a igreja, o diabo já vai ter uma desculpa, dizendo que foi disco voador que sumiu com o povo. Enfim, eu olho para cima aquele disco voador, todo iluminado, sem fazer barulho nenhum. E eu, um disco voador, cara. E eu falei, ué, peraí, será que Deus está me dando o dom de visão, né? Se você ler as epístolas do apóstolo Paulo aos Coríntios, você vai perceber que a igreja primitiva acreditava em dons, né? Em dons do Espírito. E baseado naquilo, né, que eu lia na Bíblia e mais nas visões dos profetas, né? Que naquela época que eu vi o disco voador, eu estava lendo a Bíblia, mas eu não tinha tanto conhecimento ainda das visões do profeta Ezequiel no capítulo 1, capítulo 10 do livro do profeta Ezequiel, e todo o livro do profeta Ezequiel tem muita coisa, né, que pode ser interpretada como naves espaciais e discos voadores. Toda a Bíblia, no caso. Aí eu fiquei olhando aquele disco voador e com a minha bicicleta eu fui descendo a rua aqui. Aí eu paro em frente da casa da vizinha aqui do lado, na rua, aqui, né, pra cá, ali, a vizinha do lado. Paro e fico olhando pro disco voador, ele parou também no alto e ficou ali. E eu fiquei olhando, eu falei, caramba, velho, será que eu entro dentro de casa, pego o binóculos que o meu avô me deu e vejo, e sem o binóculos eu já vi repartições naquele disco voador assim, que dava uma impressão que tinha um material transparente parecendo janelas, dava impressão, não sei o que era aquilo. E o disco parou no alto, sem fazer barulho nenhum, né? Não fazia barulho nenhum, parou no alto e eu fiquei olhando para ele ali, admirado, né? Deus está me usando, tô tendo dom de visão. Aí eu pensei também, pô, mas e se for o diabo em forma de disco voador que tá tentando me enganar e me tirar da igreja e tentando me enganar, né? Aí eu falei, não vou entrar em casa e pegar o binóculos que o meu avô me deu, eu vou ficar olhando para esse disco voador aqui, porque vai que eu entro em casa e saio e ele já não tá mais. Eu vou ficar aqui olhando para esse disco voador, essa visão. E aí eu vim até com a bicicleta aqui em frente e contornei essa rua que desce aqui da janela do meu quarto, essa rua. E o disco voador veio me acompanhando por essa rua aqui, que desce. Ele veio me acompanhando aqui, ó. Ele veio me acompanhando, eu aqui com a bicicleta, ele veio me acompanhando. Aí ele, aqui nessa rua aqui, da janela do meu quarto, ele acelerou, foi acelerando lá na frente da rua e eu fui acelerando com a bicicleta. Eu falei, uau, velho, disco voador. Aí eu passei a esquina de baixo, entrei na avenida que tem ali embaixo e parei, né? Não tinha ninguém na rua, isso foi no dia 7 na noite de 7 de julho de 95, por volta das 11h30, 11h40, não era nem meia-noite ainda, né? Eu tinha saído da casa do pastor lá umas 11h30 da noite, então acredito que eu vi o disco voador umas 11h40, 11h45 da noite. E aí, descendo a rua, eu cruzei a outra rua, parei em frente lá, parei no meio da avenida ali que tem ali, e ele parou também, de novo. E aí eu falei, caramba, velho, e eu vou ficar olhando para esse disco voador aqui, se for coisa do diabo, e se for o diabo? Aí eu fiquei olhando pro disco voador, aí eu pensei assim, eu só pensei, eu repreendo este disco voador, que pode ser algo do diabo, eu repreendo em nome de Jesus. E quando eu pensei isso,
O disco voador que estava parado no alto, ele fez assim, ó. Fez um movimento de mais ou menos 180 graus, né? Meio círculo, meio arco. E subiu nessa direção, assim para lá, em direção ao prédio da luz da cidade. E eu só vi o rastro dele assim, indo, né? Aquele rastro, parecendo uma luz de neon, aquela coisa, uma luz assim. Ele tinha uma luz predominantemente amarelada e branquiçada, mas ele tinha também uns rastros de neon, uma coisa assim meio alaranjada, avermelhada, bem de leve. E não tinha nenhuma luz que piscava não, tá? Eram luzes. E outra coisa também na luz desse disco voador é que a luz ela ficava mais nele, tá? Por exemplo, eu posso dar um exemplo. A tela do meu computador, tá? Se é à noite eu apago a luz aqui, a tela do meu computador reflete um pouco sobre mim. O disco voador não, a luz era mais nele mesmo, né? Enfim, se estava chegando nos meus olhos é porque eu vi a luz estava viajando ali no espaço e eu vi, chegou até a minha retina, o meu cristalino. Mas enfim, a luz era mais nele. E aí eu vi o rastro, né? Quando ele foi nessa direção, aqui, nessa direção para cá, nessa direção para lá. Olha que merda, cara, quer fazer na câmera isso? Para lá, não, para cá. Para lá, para lá. Nessa direção, em direção ao prédio da luz. E aí eu falei, caramba, eu vou voltar para casa agora e vou fazer uma oração. Voltei para cá, pro meu quarto, e falei, caramba, eu tô sendo usado por Deus para ter visão, mas um disco voador, um ET, será que é coisa do diabo? Pensei comigo, crente, né? Aí eu ajoelhei na cama que ficava aqui, né? Nesse mesmo quarto, fiz uma oração repreendendo, pedindo a proteção de Deus. E aí quando eu tô deitado de barriga para cima na cama, eu ouço um barulho passar na minha janela. Zum, 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 3 vezes. Um ruído. Aí fez um ruído. Zum, zum, zum. E pelos buraquinhos da veneziana eu vi uma luz assim, quando fez esse barulho. Zum, zum, zum. Enfim. E aí eu dormi, no outro dia eu contei para minha mãe achava que os crentes estavam fazendo minha cabeça, porque ela já não estava satisfeita que eu tinha deixado a igreja católica e tinha me tornado evangélico, que os crentes eram fanáticos e estava fazendo minha cabeça, eu estava sendo um crente fanático, porque eu só queria ler a Bíblia, orar e jejuar, e falar de Jesus, e ouvir fita de pregação desses pastores famosos aí que eu não vou citar o nome. E aí acontece que nos anos que se seguiram, né? Os anos que se seguiram normais, né? Normais, exceto por paralisias do sono que eu tinha neste quarto aqui. Eu tinha paralisias do sono que eram, eu interpretava pelo menos como assustadoras, né, tenebrosas, porque eu acordava no meio da noite, não conseguia abrir o olho, não conseguia me mover e dava a impressão que tinha alguém ali me observando. O meu pensamento de boa, eu pensava tudo, eu falei, o que está acontecendo? Não conseguia abrir o olho, não conseguia me mover, e eu interpretava tudo isso como se fosse uma batalha espiritual contra Satanás, né? Porque crente só pensa em Satanás e demônio. E aí eu ficava orando ali, repreendendo em nome de Jesus, até conseguir pegar no sono de novo. Essas paralisias do sono começaram depois que eu vi o disco voador e duraram até o final de 97, tá? Então, para crente, né, crente fanático bitolado, disco voador, ET, é tudo coisa do demônio, do diabo, né? O crente não tem a noção do conhecimento do tamanho do universo, das bilhões e trilhões e quinquilhões de estrelas e galáxias que existem no universo e a probabilidade de vida extraterrestre inteligente. Bem,
eu tive a prova diante dos meus olhos que existe vida extraterrestre inteligente no universo. Eu sou uma testemunha ocular de disco voador e disco voador real. Um abraço.